A gente costuma pensar no trabalho como uma troca, né? Tempo e esforço por um salário no fim do mês. Mas e se eu te dissesse que existe uma remuneração muito mais profunda? Uma espécie de pagamento espiritual que a gente recebe todos os dias. É sobre esse salário oculto que a gente vai conversar hoje. Olha só, a base para essa ideia é bem antiga. O apóstolo Paulo já dizia: quem planta, quem trabalha, tem que ser o primeiro a colher. É uma questão de justiça básica, uma coisa que todo mundo entende e concorda, certo? Só que aqui é que a conversa fica interessante. E se os frutos mais valiosos do nosso suor não forem o dinheiro, o carro, a casa? E se forem coisas que a gente não pode tocar? Essa pergunta muda tudo. Exatamente. Para além do que entra na conta bancária, o esforço diário gera frutos que alimentam a alma. E não é papo abstrato, não. São benefícios bem concretos que nos transformam de dentro para fora. Vamos ver quais são eles? O primeiro grande fruto, talvez o mais óbvio, é o nosso próprio desenvolvimento. Pensa no trabalho como se fosse uma academia para a mente e para o espírito. Cada problema para resolver, cada meta para bater, é um treino que deixa a gente mais forte e com a visão mais ampla. E como isso funciona na prática? Bom, o trabalho nos dá experiência, aquela que livro nenhum ensina. Ele nos força a aprender coisas novas por conta própria, a buscar soluções criativas, a gente aprende a valorizar o tempo e, no fim, tudo isso junto expande a nossa compreensão sobre a vida. E esse crescimento todo não acontece numa bolha. O trabalho é, por natureza, uma atividade social. E ele mexe, e muito, com a forma como a gente se relaciona. Aquele ambiente de trabalho vira um laboratório de empatia. É um efeito em cadeia. Ao lidar com os desafios do dia a dia ao lado de outras pessoas, a gente começa a enxergar as dificuldades delas. Isso cria conexões de verdade, expande nosso círculo de amizades e, naturalmente, atrai a simpatia e a ajuda dos outros. A gente constrói uma rede de apoio real. Agora, vamos para um dos benefícios mais profundos: a forma como o trabalho lapida o nosso caráter. A rotina, a disciplina, a responsabilidade, isso tudo tem um poder gigantesco de refinar quem a gente é. Pensa bem, o trabalho nos protege daquela ociosidade perigosa, constrói a nossa reputação, faz com que as pessoas nos respeitem e, o mais incrível, segundo a fonte, o esforço contínuo ajuda a gente a superar velhas tendências negativas, aquelas fraquezas que carregamos às vezes por muito tempo. Certo. Agora, chegamos no ponto de virada, na grande chave que muda o jogo todo. Porque existe um momento em que o trabalho deixa de ser só uma obrigação e se torna algo muito maior. E essa transformação depende totalmente da nossa intenção. Olha só essas duas formas de enxergar. De um lado, você pode ver o trabalho como um fardo, uma obrigação. O foco está no relógio, no salário. Do outro, você pode ver como um serviço. O foco muda completamente. Passa a ser o propósito, a alegria de ser útil para alguém. É essa simples mudança de mentalidade, de passar a enxergar o prazer em servir, que abre as portas para a recompensa espiritual mais poderosa que existe. E que recompensa é essa? É algo tão forte que a fonte chama de um verdadeiro escudo, uma proteção que é ativada quando o nosso trabalho se transforma em serviço. A primeira camada desse escudo atua aqui mesmo, na nossa vida material. A forma como a gente serve afeta diretamente como a sociedade e até a justiça dos homens nos vê e nos julga. A lógica por trás disso é genial. Quando a gente serve bem, a gente gera gratidão. As pessoas que ajudamos se tornam, sem nem perceber, nossas defensoras. O resultado? Se um dia a gente errar, as consequências podem ser muito mais leves, ou até mesmo perdoadas por causa desse crédito que a gente construiu. Mas a proteção vai muito além. Ela alcança o que a fonte chama de justiça divina. Pensa nela como a grande lei do universo, a lei de causa e efeito. Aquela de que tudo que a gente faz, uma hora volta. E agora preste atenção, porque essa é a parte mais impactante. O texto diz que, quando essa lei de causa e efeito vem cobrar uma dívida nossa, do passado, se ela nos encontra ocupados de coração, servindo alguém, a cobrança é suspensa. O serviço ao próximo vira, literalmente, um escudo espiritual. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Fica muito claro que isso não é só uma filosofia bonita. É um roteiro prático, um caminho para construir uma vida com mais significado, mais segurança e, claro, muito melhor. A grande lição, no fim das contas, é essa. Trabalhar com a mentalidade de servir nos dá um chão firme, um apoio constante e, ao mesmo tempo, nos impulsiona para cima.
em direção a uma vida melhor. Então, para a gente fechar, vamos amarrar as ideias. Primeiro, o trabalho tem um pagamento espiritual muito além do financeiro. Segundo, a chave para acessar isso é mudar a mentalidade para prazer em servir. Terceiro, esse serviço vira um escudo que nos protege, aqui na Terra e espiritualmente. E por fim, esse caminho é a forma mais direta de promover a nossa própria evolução. Agora fica uma reflexão. Na nossa rotina, no nosso trabalho específico, qual é aquele momento, aquela pequena atitude, aquela mudança de intenção que pode transformar uma tarefa comum num ato poderoso de serviço? Achar essa resposta pode ser o começo de uma grande transformação.